O que é a Vineyard? Somos adoradores de Deus e resgatadores de homens. Vivemos para a glória de Deus, mas existimos em benefício do mundo. Nós convidamos quem está longe de Deus para que venha como está, enquanto testemunhamos o poder do Evangelho transformar vidas e reescrever histórias. Nossa mensagem é o básico e o principal. Focamos na palavra, mas também nas obras. Somos tanto reverentes quanto informais, tanto intencionais quanto espontâneos. Somos espirituais, sim, mas não somos religiosos. Dizemos que temos líderes que mancam, pois ainda que não escondam suas fraquezas, estes homens e mulheres não param de caminhar e nunca desistem de amar, cuidar, ensinar e alcançar a quem precisa. Nós acreditamos que todos podem participar e, por isso, estamos constantemente equipando os santos para fazermos o trabalho juntos. Com a clareza de que o reino está aqui, mas não ainda, nós encorajamos os crentes a viverem vidas naturalmente sobrenaturais. Ao orarmos "Vem Espírito Santo", expressamos nosso desejo de experimentar a Deus e de nos envolvermos em sua missão no mundo, reproduzindo o ministério de Jesus. Somos um movimento de igrejas que plantam igrejas, comunidades bíblicas e saudáveis que se multiplicam para alcançar e curar pessoas. Somos pessoas do reino. Vineyard Brasil. Igrejas para Deus e para o mundo. Bom dia, irmãos. Um ótimo domingo para todos vocês. Nós somos a Vineyard de Morada, uma comunidade de amor e vida. Nós vamos começar o nosso culto de hoje lendo alguns versículos do Salmo 3. Eu quero ler com você os versículos 3, 4 e 8. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o seu povo. Aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, algumas palavras de confiança proferidas pelo rei Davi em outro momento difícil da sua vida. E as declarações que ele faz, nós percebemos que são declarações vivas que saem do fundo do coração. E essas declarações são capazes de nos dar força e esperança em toda e qualquer situação. Ele diz que Deus é o escudo que me protege. Eu não serei atingido. Deus é o motivo que eu tenho para me gloriar, porque Ele é o Deus da glória. Deus me faz andar de cabeça erguida. Eu não vou me abater, eu não vou desistir. Eu sei que Deus, Ele continua, ouvirá o meu clamor e responderá da sua santa habitação. Eu sei que Deus me dará o livramento, porque as suas bênçãos são derramadas continuamente sobre o seu povo. E com essas palavras de fé, de força e de esperança, eu quero convidar você para nós adorarmos juntos o nosso Deus. Ele é o Rei da criação, Ele é o Senhor da terra e do céu, e Ele é santo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Nos colocamos na tua presença e queremos prestar a ti um culto em espírito e em verdade. Então nós oramos e clamamos: vem Espírito Santo, aceita esse nosso culto, essa nossa reunião e fala conosco nesta manhã. Faz os teus sinais e os teus milagres no nosso meio. Nós oramos e te adoramos em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos louvar ao Senhor?
Rei da criação, da terra, céu e mar. Fez no céu o teu palácio, toda a glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, tua luz celebrarei. E se a escuridão vier a mim, o teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Soberano Deus, só Tu és Senhor. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. Querido Deus, me mostre o teu querer, pois Tu és santo, 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 santo. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. 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 Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Vamos orar nessa manhã e clamar ao nosso Deus que esteja nos abençoando, nos guardando. Tantas pessoas aí precisando muito da nossa intercessão, precisando que o Espírito Santo intervenha. Então eu convido você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos orar juntos. Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor é sempre bom. Ainda que sejamos infiéis, Pai, o Senhor sempre permanece fiel, porque o Senhor é bom. Queremos colocar diante do Senhor a nossa comunidade, Senhor, comunidade Amor e Vida. Que o Senhor esteja abençoando cada família, cada irmão, ó Deus, cada vida que é tão preciosa para Ti, ó Pai. Clamamos que o Senhor esteja visitando os lares, ó Deus, trazendo a Tua paz,
aquelas famílias que estão com dificuldades, muitas estão sem trabalho, muitas estão doentes, muitos, ó Deus, perderam seus entes queridos, e nós pedimos, Espírito Santo, Tu que és o Consolador, Espírito Santo, Senhor, que é o nosso ajudador, intervenha, Pai, nas vidas, nas famílias, nos lares. Abençoe a nossa comunidade, ó Deus. Nos ajude a ficarmos firmes, a permanecermos fiéis, ó Pai. Que venhamos a fazer parte do remanescente, ó Pai. Aquele povo que vai perseverar até o fim. Para isso, nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Precisamos da Tua cura, precisamos da Tua libertação. Precisamos que o Senhor venha ao nosso favor, que o Senhor nos ajude a estarmos firmes nesses dias, ó Pai. Que o Senhor esteja com todos nós, Espírito Santo, visitando cada lar, cada família, Espírito Santo, sendo nosso companheiro, sendo aquele, Senhor Jesus, que luta as nossas lutas, que nos dá sabedoria, que nos dirige, que nos ensina, Pai, trazendo cura e libertação. Nós clamamos a Ti, fala conosco através da Tua palavra. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler o capítulo 13, versículo 47. Capítulo 13, versículo 47. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. Amém. Esta, irmãos, é a quinta mensagem da nossa série, Renovando Nossa Paixão. Essa série, como você sabe, ela é baseada no livro de Atos dos Apóstolos. No domingo passado, nós falamos sobre os frutos ou os resultados da perseguição levantada contra os cristãos ali em Jerusalém. Primeiro, a expansão da palavra de Deus por parte daqueles que foram dispersos por causa da perseguição. A pregação do Evangelho, o início da pregação para os gentios, ou seja, para os não-judeus. Os sinais e os livramentos operados pelo Espírito Santo na vida dos cristãos. E, finalmente, a conversão de um fariseu chamado Saulo, que era o maior perseguidor dos cristãos e da igreja primitiva. Até aqui, irmãos, o relato de Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, está focado na pessoa de Pedro. E o evangelismo está restrito mais à parte oriental do mundo, ou seja, a Palestina e as nações ali próximas. Mas a partir de agora nós vemos duas mudanças muito importantes nesse relato, nessa história. O foco passa a ser Saulo de Tarso e o evangelismo alcança as regiões da Ásia Menor e da Europa. Nós vamos abordar então a proclamação do evangelho aos gentios e até os confins da terra. Tendo como exemplo, irmãos, a fé, a coragem, a perseverança daqueles primeiros cristãos, eu desejo que o Espírito Santo renove a nossa paixão, a sua paixão por Jesus Cristo, pelo Evangelho, pela Igreja e pelo Reino de Deus. Em nome de Jesus. Nós já falamos muito até aqui da cidade de Jerusalém, onde estava reunida a liderança apostólica, a liderança da Igreja cristã. Mas a partir do capítulo 11 do livro de Atos, essa concentração ela é dividida com outra cidade, uma outra cidade muito importante no mundo, chamada Antioquia. Essa cidade ficava ali na Síria, ao norte da Palestina, a 425 quilômetros de Jerusalém. Ouçam bem o que Lucas diz em Atos 11, de 19 a 21.
Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, foram à cidade de Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. A partir daquelas experiências que nós falamos a semana passada, de Pedro na cidade de Jope e de Saulo na cidade de Damasco, os cristãos começaram então intencionalmente a pregar e ensinar o evangelho para os gentios, para aqueles que não eram da nação judaica. Quando Lucas fala aqui nesse texto que nós lemos, os gregos ouviram o evangelho, é claro que ele está se referindo então aos gentios. E é interessante destacar aqui, é muito importante falar isso, que quase todo mundo naquela época admirava e seguia a cultura grega, helenista, especialmente a língua e a religião. Vocês sabem muito bem que todo o Novo Testamento foi escrito em grego, porque era a língua comum e universal naquela época. A religião grega, por sua vez, era uma religião politeísta. Eles adoravam centenas e centenas de deuses pagãos. Você já ouviu falar de Zeus, Poseidon, Hermes, Apolo, Eros, etc. Essa foi uma das grandes barreiras, um dos grandes obstáculos que os cristãos tiveram para pregar o evangelho aos gentios, porque eles falavam de um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então isso para os gregos parecia uma loucura. Assim que os líderes de Jerusalém souberam que a cidade de Antioquia havia muitos convertidos, o que eles fizeram? Eles enviaram Barnabé para lá. Barnabé, segundo Lucas, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Eu vou repetir aqui o que nós já falamos na semana passada. Quando o Espírito Santo, irmãos, abre as portas para a pregação do Evangelho, nós não podemos perder a oportunidade. É preciso nós estarmos bem atentos às direções de Deus e perguntar sempre onde o Senhor está trabalhando, ou o que o Senhor está fazendo, para onde o Senhor quer nos enviar. E é justamente isso que eles fizeram. Barnabé, ele foi até Antioquia e começou a ensinar e encorajar os novos convertidos a permanecerem na fé. Lucas diz que após a chegada de Barnabé, muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Atos 11, 23 e 24. Mas, como o número de convertidos começou a crescer bastante e Barnabé não estava dando conta do recado, o que ele fez? Ele resolveu chamar alguém para ajudá-lo. Ele resolveu formar uma equipe forte para que a obra do Senhor não parasse. Então ele se lembrou de Saulo, que ainda estava lá em Tarso, a sua cidade natal. Quando ele encontrou Saulo, Saulo aceitou prontamente o convite, foi para Antioquia. Está escrito em Atos que durante um ano, irmãos, um ano inteiro, os dois trabalharam juntos lá em Antioquia. Em Atos 11, 26, nós lemos: eles se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Então eles se reuniam em grupos pequenos, e ensinavam e encorajavam todos aqueles convertidos. E é claro que o número começou a aumentar cada vez mais. Graças a essa equipe, Paulo e Barnabé, a igreja se expandiu tanto naquela cidade que os cristãos começaram a ser chamados ou seja, os discípulos começaram a ser chamados de cristãos, que significa pequenos cristos. Amém.
O discipulado, irmãos, é mais um destaque que eu quero fazer aqui, preste bem atenção. É um dos valores fundamentais da igreja, discipulado. Mas nós nunca tivemos tanto a necessidade de cristãos preparados de todas as formas para ensinar e para encorajar ou exortar os outros. Mas é claro que não basta capacitação. Muitas pessoas podem estar capacitadas, mas nós temos necessidade hoje de cristãos que se dispõem, cristãos compromissados, mesmo com sacrifício pessoal, de tempo, para exercerem esse ministério com excelência. Infelizmente, quase todos os cristãos estão se contentando com aquilo que é raso, com aquilo que é superficial, ou como disse Paulo, aos Coríntios, estão sobrevivendo com leite e não passam de crianças em Cristo. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Esse é um dos desafios que a igreja enfrenta na atualidade. E irá enfrentar ainda mais agora nessa época pós-pandemia. Eu quero perguntar alguma coisa para você, deixar algumas reflexões com base nisso que eu falei. Quais são os frutos que você tem dado para o reino de Deus? Onde estão enterrados os seus dons e os teus talentos? Quanto você tem se dedicado a aprender e a crescer espiritualmente? Pense bem sobre isso. A partir do capítulo 13 de Atos, nós nos deparamos com um cenário totalmente novo. Nós vislumbramos um cenário novo. Já se passaram 14 anos da morte e da ressurreição de Cristo. Este é o início de um novo ato na história da igreja. Lucas inicia a narrativa dizendo que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Profetas e mestres. Isso significa que em poucos anos o número de líderes daquela cidade havia aumentado bastante. Líderes de diferentes nações, de diferentes culturas, diferentes costumes. Havia aqueles que pregavam a palavra, os profetas, e havia aqueles que ensinavam a palavra de Deus, o evangelho, que eram os mestres. E é interessante aqui nesse texto, irmãos, que a preparação desses líderes não era apenas intelectual, ou seja, não é apenas um conhecimento da palavra de Deus, aquilo que estava na mente, mas eles também estavam preparados espiritualmente. Isso fica bem claro no versículo 2 do capítulo 13. Lucas afirma que eles adoravam o Senhor, oravam e jejuavam. Eles adoravam o Senhor, eles oravam e eles jejuavam. Está falando isso da liderança, dos principais líderes daquela igreja. E é justamente por causa dessa devoção que eles tinham, dessa comunhão, desse estilo de vida, que eles ouviram e discerniram a voz do Espírito Santo. Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Atos 13, 2. Sabe, você deve ser como eu. Você também quer saber quais são os propósitos de Deus para a sua vida, né? Todos nós perguntamos isso, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a direção que o Senhor tem para mim? Mas eu vou falar uma coisa muito importante para você. Se você não lê a Bíblia, se você não cultiva uma vida de adoração e de oração, se você não mantém comunhão com os irmãos, você nunca, jamais conseguirá ouvir a Deus e tampouco fazer a sua vontade. Veja o estilo de vida, a vida que eles levavam. E é assim que eles ouviram e discerniram a voz do Espírito Santo. E não só isso. Lá em Atos 3, diz que eles obedeceram prontamente à vontade do Senhor. Ouviram, discerniram e obedeceram.
Atos 13, 3. Depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Amém. Lucas narra a partir daqui 3 grandes expedições missionárias presididas por Saulo a partir de Antioquia da Síria. Ele começou essas expedições omitindo o seu nome Saulo, porque era um nome de origem hebraica, né? E ele adotou a partir daqui o nome Paulo, que é de origem romana e significa pequeno. É claro, irmãos, que eu não vou entrar em detalhes sobre cada viagem, mas eu faço questão de destacar alguns pontos que eu entendo relevantes para nós hoje renovarmos a nossa paixão pela obra de Deus. O primeiro destaque que eu quero fazer é de ordem mais geral. Paulo dedicou todo o restante da sua vida para proclamar o Evangelho. Ele morreu por causa da pregação do Evangelho. Como ele disse aos Gálatas, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, isso é paixão. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2, 20. As viagens de Paulo não foram viagens aleatórias, nem daquele tipo bate e volta. Vou lá, vou pregar e vou voltar. Não. Foram viagens bem planejadas, viagens que duraram de 2 a 5 anos. E para se manter, Paulo recebia ofertas das igrejas por onde ele passava, sim, mas ele também trabalhava. Ele era fabricante de tendas, então ele também se autossustentava. E mesmo nas ocasiões em que ele foi preso, ele continuou a evangelizar e a ensinar as igrejas por meio das suas cartas. Uma vida inteira, irmãos, dedicada à causa do Evangelho. Na última parte da mensagem de hoje, eu quero abordar a primeira viagem missionária, que ocorreu por volta de 48, mais ou menos, depois de Cristo. Paulo era um homem como nós, irmãos, um homem como eu e você, que foi chamado por Deus. Eu creio que ele deveria estar muito apreensivo por essa primeira experiência de sair da sua região e pregar o Evangelho lá em terras distantes e para os gentios. Mas, como ele mesmo afirma mais tarde, não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente. Preste bem atenção nisso, irmão. Obediência. Quando Deus fala, quando Deus quer falar alguma coisa para a sua igreja, quer enviar a sua igreja, o que ele requer de nós e de mim e de você é obediência. Eles começaram a missão, Paulo e Barnabé, pela ilha de Chipre, ali muito perto da Palestina, que era a terra natal de Barnabé. Eles chegaram a uma cidade chamada Pafos e ali um procônsul, um oficial de alto escalão na hierarquia romana, interessou-se em ouvir e aprender o Evangelho. Ele se chamava Sérgio Paulo. Mas havia um mágico ali que foi usado pelo diabo para tentar desviar o oficial da fé. O que aconteceu, irmãos? O mágico acabou sendo desmascarado por Paulo, filho do diabo, e o oficial creu e ficou profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Atos 13, versículo 12. O que nós aprendemos aqui, irmãos, nessa passagem, é que há uma batalha no mundo espiritual quando nós pregamos o Evangelho. A intenção do diabo é desviar os nossos olhos da fé. Ele quer cegar o nosso entendimento. Aliás, Paulo disse isso lá em 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era, o Deus desse século, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho. Mas naquele contexto, graças à ação do Espírito Santo, o procônsul abriu os seus olhos e abraçou a fé. Ele creu. E, curiosamente, o mágico que queria desviá-lo
acabou ficando cego naquele momento. Deixando a ilha de Creta, os apóstolos entraram na Ásia Menor, onde fica hoje a Turquia, né, o país da Turquia. E naquela região, uma região pequena da Ásia Menor, eles proclamaram as boas novas em 5 cidades. A primeira foi Antioquia, que não tem nada a ver com Antioquia, da onde eles saíram. Essa Antioquia ficava na Síria, essa aqui ficava na região da Ásia Menor. Ele chegou e na sinagoga dos judeus, Paulo fez um discurso, ele fez uma retrospectiva da história de Israel, exaltando o nome de Moisés, de Samuel, de Davi, mas quando ele chegou em Davi, ele disse o seguinte: da descendência deste homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus, como prometera. Atos 13, 23. E ele terminou o seu discurso falando mais uma vez sobre a necessidade de arrependimento e fé para nós sermos perdoados e sermos justificados diante de Deus. Irmãos, qual foi o resultado desse discurso na sinagoga, lá na cidade de Antioquia? Atos 13, 43. Muitos dos judeus e estrangeiros piedosos seguiram Paulo e Barnabé. 13, 48. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Olha que bênção, irmãos. O Espírito Santo vai à frente, o Espírito Santo envia e vai a nosso favor. Mas, ao mesmo tempo, muitos judeus daquela cidade ficaram com inveja, começaram a blasfemar, ficaram irritados. Então, Lucas diz que esses judeus reuniram as autoridades da cidade e conseguiram expulsar Paulo e Barnabé. A pergunta que eu faço para você agora: se coloque no lugar de Paulo e Barnabé, sendo expulsos daquela cidade. Será que eles desanimaram? Será que eles desistiram? Não, claro que não. Atos 13, 52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Glória a Deus! Mesmo sendo expulsos da cidade, eles estavam cheios de alegria, porque a nossa alegria independe das circunstâncias, irmãos. Ela está em Jesus. A segunda cidade foi Icônio. Lucas afirma que ali em Icônio eles falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Atos 14, 1. Falaram de tal modo, irmãos, o Espírito Santo mais uma vez agindo. Quando os judeus, mais uma vez judeus, que não creram, eles começaram a incitar o povo contra os apóstolos. O que eles fizeram? Eu pergunto novamente para você. Eles desistiram? Eles desanimaram? Eles resolveram voltar para trás? Não. Atos 14, 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Ficaram ali na cidade, mesmo com as perseguições. Só depois de algum tempo, em que a situação ficou insustentável, eles tiveram que sair da cidade, porque os judeus começaram a ameaçá-los de apedrejamento, de morte. E eles foram para outra cidade perto, que se chama Listra. Listra é a terceira cidade. Chegando em Listra, Paulo curou um paralítico de nascença. Levante-se, fique em pé. E diz que o paralítico ficou em pé e saiu pulando. Quando a multidão ali de Listra viu esse milagre, começou a chamar Paulo e Barnabé de deuses. Os deuses desceram até nós em forma humana. Lembram-se que eu falei que eles tinham muitos deuses. Barnabé foi chamado de Zeus e Paulo de Hermes. E o povo começou a trazer para eles coroa de flores, bois para sacrificar. Os deuses estão aqui. Irmãos, vejam que oportunidade para ficar ali mesmo.
Vejam que eles poderiam ficar ali porque eles estavam sendo reconhecidos, exaltados pelas curas e milagres que eles fizeram. Eles estavam sendo confundidos com deuses, recebendo toda a regalia. Muitos de nós, e isso acontece até hoje, nós nos exaltamos por causa disso e corremos o risco de cair. Mas não foi isso que Paulo e Barnabé fizeram. Em Atos 14:15 está escrito: por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Olha a humildade, irmãos. E depois de jogar um balde de água fria naquela multidão, Paulo e Barnabé ainda disseram o seguinte para eles: que aqueles deuses pagãos que eles adoravam não tinham valor nenhum. Essa adoração era inútil, era sem sentido. Olha o que está escrito lá no versículo 15. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ele é o Senhor da criação. Ele é o Rei sobre a terra e sobre o mar. É isso que nós vimos a canção do início. É claro que os judeus e os gentios também ficaram inconformados com essas palavras. E dessa vez, com a ajuda dos judeus que vieram de Antioquia e de Listra, eles acabaram apedrejando Paulo. Paulo foi apedrejado, foi dado como morto, foi arrastado e abandonado fora da cidade. Mas, graças a uma nova intervenção do Espírito Santo, os discípulos conseguiram encontrá-lo e conseguiram socorrê-lo. Com certeza agora eles desistiram. Com certeza muitos de nós teríamos desistido. Apedrejados, quase mortos, abandonados, perseguidos. Mas Paulo e Barnabé foram para a cidade de Derbe, a quarta cidade. E logo depois, diz Lucas, eles já estavam pregando o evangelho e fazendo novos discípulos. Irmãos, eles tinham plena consciência da missão e do chamado de Deus para a vida deles. Eles não abriram mão, não perderam esse foco de pregar o evangelho. Quando eles terminaram esse percurso programado, eles ainda passaram por uma outra cidade chamada Perge, pegaram o evangelho ali. Depois de terminar o percurso que eles tinham planejado, eles resolveram voltar para Antioquia, a base lá na Síria. Eles poderiam ter voltado por terra, porque eles estavam muito próximos de Antioquia. Mas o que eles fizeram, irmãos? Eles resolveram voltar por todas as cidades que eles já tinham percorrido para fortalecer e orar por aqueles irmãos. Olha só que consciência. Quando eles voltaram para aquelas igrejas, o que eles falaram? Olha lá em Atos 14, 22 e 23. Primeiro, eles fortaleceram os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé. Eles designaram e consagraram presbíteros em cada igreja. E por fim, eles não esconderam a realidade de nenhum deles. É necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. É necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Pense um pouco nessa frase. Reflita um pouco nessa frase. Você quer entrar no reino de Deus? Você quer gozar das bênçãos presentes e futuras que o reino oferece para nós? Se você respondeu que sim, e eu creio que você deve ter respondido sim, eu quero te lembrar que Jesus disse que nós teremos que andar por um caminho apertado e entrar por uma porta estreita. Quem quer entrar no reino de Deus, um caminho apertado e uma porta estreita.
Há um outro caminho, um caminho amplo e uma porta larga. São muito mais fáceis, muito mais fáceis. Eles não exigem renúncia, submissão, sacrifício, humildade e serviço, mas eles nos conduzem à perdição. Mateus 7, 13 e 14. Depois você confira esse texto. Eu quero concluir a nossa mensagem. Paulo e Barnabé voltaram para Antioquia, a base da expedição. Em Atos 14, 27 está escrito: eles reuniram toda a igreja e contaram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé para os gentios. Preste atenção, eles contaram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Não foram eles, foi Deus que fez tudo. Foi o Espírito Santo que agiu em cada cidade, em cada momento, em cada situação. Eles não foram os protagonistas, não foram as estrelas, foram apenas instrumentos nas mãos de um Deus soberano, de um Deus poderoso e de um Deus compassivo que quer salvar a humanidade. A nossa comunidade, irmãos, também é um projeto de Deus. Nós plantamos aqui uma comunidade há 6 anos, sob a direção de Deus. E nós hoje fazemos parte dessa igreja, do reino de Deus. Nós somos agentes do reino, somos representantes do reino. E Deus quer nos usar, quer usar a minha vida e quer usar a sua vida, assim como usou a vida de Paulo e de Barnabé. Assim como usou a vida de vários cristãos que sequer foram nominados nas Escrituras. Muitos outros pregaram a palavra e sequer foram citados, mas foram fiéis até a morte. O meu desejo é que o Espírito Santo dê para nós a mesma fé e a mesma coragem para nós irmos em Araraquara, na nossa região e até os confins da terra para cumprirmos o nosso chamado. O meu desejo, irmãos, é que o Espírito Santo renove a nossa paixão por Jesus Cristo, vivo, pelo Evangelho, pela Igreja e pelo Reino de Deus. Esse é o meu desejo. Espero que você se disponha nas mãos de Deus para isso. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos orar juntos. Pense em tudo que foi falado nesta manhã, tudo que os apóstolos passaram, Paulo e Barnabé, a perseverança deles, a paixão deles. Vem Espírito Santo, visita agora, Senhor, cada coração, cada vida neste momento, Senhor. Usa-nos, Senhor, para cumprirmos a missão que o Senhor tem para a igreja hoje, para esta geração. Dá-nos mais fé, dá-nos mais coragem, Senhor. Dá-nos mais ousadia, mais perseverança, para nós fazermos a nossa parte. Irmos, Senhor, na grande comissão e participarmos dessa obra tão grandiosa de trazer o reino para hoje. Sim, Senhor, Tu sabes que nós somos fracos, somos limitados, muitas vezes ficamos com medo, apreensivos, assim como Paulo, como Barnabé. Mas, Senhor, completa essa obra em nós. Nós queremos ser dignos de sermos chamados discípulos de Jesus Cristo. Levanta líderes, levanta cristãos comprometidos, cristãos dispostos para pregar o Evangelho, para ensinar, para ir até os confins da terra, para onde o Senhor mandar, para cumprirmos essa missão tão maravilhosa. Abençoa, Senhor, as famílias,
Abençoa todas as pessoas que estão participando dessa série, desse culto, e transforma o nosso coração. Nós sabemos que o Senhor que vai fazer toda a obra. Então nós oramos e te louvamos desde já, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Já foram 5 mensagens dessa série. 5. Nós vamos continuar, a semana que vem vamos falar sobre a segunda viagem, mas nós já chegamos na metade do livro de Atos, e mais umas 3 mensagens nós terminamos essa série. Eu espero que você esteja acompanhando, esteja gostando e principalmente que esteja sendo transformado. Um grande abraço a todos vocês. Vamos receber a bênção? Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a presença e o poder do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Um grande abraço a todos vocês.